Nas aulas anteriores, nós vimos como o conceito de clima e cultura organizacional eles estão relacionados e como são importantes fatores que influenciam no comportamento das pessoas dentro do ambiente escolar. Na aula seguinte, nós vimos como utilizar um processo de comunicação eficaz para facilitar a interação entre essas pessoas, contribuindo assim para se atingir os objetivos esperados da escola. Nesta aula, nós vamos entender um pouco sobre a inteligência emocional e o seu impacto nas relações realizadas dentro do ambiente escolar, certo? Para tanto, é importante a gente começar a pensar de que nem sempre o melhor técnico ele é o melhor gestor. Às vezes existem pessoas que têm um conhecimento técnico muito bom, mas que no momento de gerir pessoas, de lidar com as pessoas, elas não conseguem ter as habilidades necessárias. Isto porque gerir uma escola exige, além de conhecimentos teóricos específicos, o desenvolvimento de habilidades para lidar com as pessoas que fazem parte dela. A escola ela é uma organização viva, lembrem-se disso. Então é importante que a gente consiga superar para entender os efeitos das emoções e como a gente pode usar essas emoções para facilitar essas relações. É importante que a gente consiga superar a lógica da objetividade e da tecnicidade que por muito tempo permeou os ambientes de trabalho. A gente entendia que para um ambiente de trabalho ser favorável, a gente precisaria ser objetivo e racional, e que as emoções, elas em geral atrapalhariam os processos de trabalho. Atualmente, nós temos um entendimento bem diferente. A gente entende que as emoções elas podem ser muito úteis para, inclusive, potencializar as habilidades e os conhecimentos técnicos. Toda interação humana ela é permeada de vivências emocionais, de forma que é possível pensar em maneiras de utilizar essas emoções no sentido de otimizar e qualificar as relações dentro da instituição. Para tanto, um teórico chamado Daniel Goleman, ele construiu, e deu visibilidade à teoria que ele chamou de inteligência emocional. Segundo ele, essa inteligência emocional ela seria uma habilidade de dirigir de maneira eficaz as nossas emoções, comportamentos, relacionamentos e até sensações individuais, relacionada à capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Ou seja, a inteligência emocional ela vai envolver habilidades interpessoais, ou seja, da gente com as outras pessoas, e também vai envolver habilidades intrapessoais, ou seja, da gente com a gente mesmo. Ela não está necessariamente relacionada à aptidão acadêmica, ou seja, existem pessoas com um alto grau de escolaridade, por exemplo, um doutorado, e que ainda assim não conseguem ter um manejo adequado, uma gestão adequada das emoções que vivencia ou fazer um uso adequado dela nas relações que estabelecem. E, principalmente, é importante a gente pensar de que se a gente não se reconhece atualmente como emocionalmente inteligente, essa habilidade ou essa competência, ela pode ser desenvolvida ao longo da nossa vida a partir das experiências que a gente vai acumulando. Então, não precisa se desesperar se você ainda não se percebe emocionalmente inteligente. Vocês devem ter percebido, e é importante que vocês se atentem a isso, certo? No slide que aparece aí para vocês agora, a gente chama a atenção para o fato de que a proposta da inteligência emocional não é transformar pessoas puramente em racionais. Ou seja, não é excluir as emoções das nossas vivências ou fazer com que a gente controle essas emoções. Mas a proposta é permitir que nos relacionemos de maneira mais harmônica com as nossas emoções, de modo que nos tornemos capazes de compreendê-las e expressá-las de maneira adequada, além de fazer uso das mesmas para potencializar e qualificar as nossas relações. Mas para a gente entender um pouco melhor, do que é que se trata a inteligência emocional, é importante que a gente tenha conhecimentos sobre as emoções. A gente precisa saber o que são as emoções, para que elas servem, certo? As emoções, elas consistem numa variação psíquica e física, ou seja, elas não são só coisas da nossa cabeça, elas também são vivenciadas e sentidas no nosso corpo. Elas são desencadeadas por um estímulo e são subjetivamente experimentadas e automáticas. Ou seja, elas colocam o nosso organismo no estado de resposta a um determinado estímulo.
Para facilitar o nosso entendimento, as emoções elas podem ser entendidas como uma resposta do nosso organismo a uma avaliação automática do nosso ambiente. O nosso cérebro ele vai realizar uma avaliação automática e instantânea do ambiente, provocando na gente impulsos comportamentais que vão gerar comportamentos na gente de forma a reagirmos a esses estímulos que provocaram. A emoção, assim, nesse sentido, ela possui uma função adaptativa. Coisas importantes para a gente entender sobre a emoção para trabalhar a nossa inteligência emocional. Primeiro, de que as emoções elas são fruto de uma avaliação automática do ambiente e isso garante muitas vezes a nossa sobrevivência. Por exemplo, na hora de atravessar a rua, é sentindo a emoção do medo que vai fazer com que a gente espere o sinal fechar, certo? Elas têm um início instantâneo e possuem uma curta duração. Isso significa dizer que a gente não tem um controle sobre as emoções. A gente não tem como escolher ou decidir qual é a emoção que a gente vai sentir. Por isso que a proposta da inteligência emocional não é controle, e sim gestão adequada dessas emoções. E elas possuem uma função adaptativa. A partir do momento que a gente consegue compreender essas informações, que são as emoções, a gente pode fazer um uso mais adequado e garantir que a gente se adapte aos diferentes tipos de situações. Basicamente, as emoções elas têm 4 funções. Primeiro, possibilitar uma avaliação dos estímulos do ambiente de maneira rápida. Segundo, ela vai nos preparar e vai nos motivar para agir, certo? Ou seja, emoções geram comportamentos. Terceiro, ela vai ajudar a gente no controle das relações sociais. A forma como nos sentimos diante das pessoas servem de indicativo para ajustarmos os nossos limites. E por fim, as emoções elas também são formas de expressão típica que indicam aos outros os estados e as nossas intenções. Ou seja, as emoções elas podem auxiliar o processo de comunicação. E, inclusive, geralmente, elas são importantíssimas nesse processo de comunicação. De uma maneira geral, existem 6 emoções que são relacionadas como emoções primárias, no sentido de que elas estão presentes em todas as pessoas do planeta, certo? Essas emoções, elas têm expressões faciais características, conforme vocês podem conferir no slide que aparece aí para vocês na tela, certo? E se expressam da mesma maneira em todos os indivíduos. São essas emoções: a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e a surpresa. Cada uma dessas emoções, elas vão indicar ou sinalizar para a gente um aspecto importante para o nosso comportamento e elas possuem uma função. Por exemplo, a alegria. A alegria ela indica que uma necessidade nossa ela foi satisfeita. Ela tem a função de energizar o organismo, ou seja, de dar energia para que a gente se comporte. E por isso que quando a gente está alegre, a tendência é a gente querer pular, a gente querer sorrir, certo? E além disso, ela também tem por função de contribuir para a manutenção do comportamento. Ou seja, quando a gente se sente alegre em determinado espaço, a gente tende a querer voltar para aquele espaço. Da mesma forma que quando a gente se sente alegre em uma relação, a gente tende a querer manter aquela relação. Um outro exemplo é a tristeza. A tristeza, ao contrário da alegria, ela vai indicar para a gente que uma necessidade ela não foi satisfeita. E aí, nesse sentido, ela favorece ou tem por função favorecer a introspecção. Ela faz com que a gente reflita mais, com que a gente pense sobre as situações, sobre os nossos comportamentos. E ela favorece também, e isso é uma função importante da gente entender, ela favorece o agregamento social. Ou seja, ela faz com que as pessoas se aproximem da gente no sentido de oferecer apoio, certo? É importante a gente entender e se atentar para cada função de cada emoção, porque isso vai ajudar a gente a compreender melhor. Então, sempre que a gente se perceber vivenciando determinada emoção, a gente vai entender o porquê da gente estar sentindo aquilo e o que é que ela tem por função. Ou seja, a gente vai conseguir lidar melhor com ela. No material de apoio, consta também descritivamente cada função de cada uma dessas emoções primárias. Agora que a gente já entende um pouco mais sobre as emoções, a gente vai partir para as 5 dimensões estabelecidas por Daniel Goleman que contemplam a inteligência emocional. Isso quer dizer que, se a gente consegue investir e desenvolver cada uma dessas 5 competências, a gente tende a se tornar uma pessoa emocionalmente inteligente. Importante a gente entender que cada uma
dessas dimensões, elas têm características próprias e elas possuem uma ordem hierárquica. Ou seja, para que eu consiga desenvolver bem a quinta dimensão, que são as habilidades sociais, eu preciso ter desenvolvido as dimensões anteriores, a autoconsciência, o autocontrole, a motivação e a empatia, certo? Conforme consta no slide que está aparecendo para vocês nesse momento, as 5 dimensões são autoconsciência, que diz respeito à percepção emocional, ou seja, a capacidade da gente entender o que é que a gente está sentindo e conseguir identificar essas emoções nos momentos em que ela ocorre. A segunda dimensão é o autocontrole, ou seja, a capacidade que a gente tem de gerir e regular impulsos internos e essas emoções. A terceira é a motivação, ou seja, a capacidade da gente fazer uso dessas emoções para direcionar e dar intensidade desejada às nossas ações e os nossos comportamentos. A quarta habilidade é a empatia, ou a capacidade de reconhecer emoções e sentimentos nas outras pessoas. E, por fim, a habilidade das habilidades sociais, que dizem respeito ao uso dessas emoções para facilitar as relações que a gente estabelece com as outras pessoas. Entendam que, para que eu tenha a habilidade ou a capacidade de gerir as emoções dentro de mim, eu preciso inicialmente identificar essas emoções, sabendo diferenciá-las umas das outras, para que eu possa fazer alguma coisa em relação a elas. Da mesma forma que, para que eu possa fazer uso dessas relações para facilitar a minha relação com uma outra pessoa, eu preciso primeiro estar ciente do que se passa dentro de mim e da forma como essas emoções se manifestam em mim. Vamos começar pela primeira competência ou primeira dimensão da inteligência emocional, que é a autoconsciência. A autoconsciência ela diz respeito à capacidade de reconhecer os próprios estados interiores, preferências, recursos e intuições, ou seja, perceber o que estamos sentindo em um determinado momento. Como a gente pode desenvolver essa competência dentro da gente é investindo em processos de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, maior será a nossa autoconsciência. Quando a gente consegue desenvolver essa autoconsciência, a gente tende a construir um apurado senso de autopercepção. E isso vai fazer com que a gente se expresse a partir de uma percepção emocional, de uma autoavaliação precisa e de uma sensação fundamentada de autoconfiança. Em outras palavras, quanto mais você se conhecer, quanto mais você conseguir ser capaz de identificar as emoções que você vivencia, mais confiança você vai ter dentro de você e nas suas capacidades. A próxima dimensão diz respeito ao autogerenciamento ou autocontrole, e ela faz referência à capacidade de administrar bem as próprias emoções e sentimentos, redirecionando impulsos e estados internos perturbadores, manifestando-se adequadamente de acordo com a situação e o contexto. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue identificar as emoções dentro da gente, a gente consegue compreender as razões daquela emoção surgir em determinados momentos. A gente consegue relacionar as emoções vivenciadas ao que despertou aquela emoção e a partir desse entendimento, a gente consegue lidar melhor com essas emoções e, tendo clareza delas, a gente consegue pensar em formas de expressá-las de uma maneira mais adequada dentro do contexto ou da situação. Entendam, a gente não pode decidir se a gente sente ou não uma emoção, mas a gente pode decidir a forma como a gente expressa essa emoção e o comportamento que a gente tem diante dessa emoção. Dentro dessa dimensão, a gente tende, quando a gente desenvolve essa dimensão, a gente tende a apresentar competências como um autocontrole, uma confiabilidade, ou seja, a gente se torna mais confiável às outras pessoas, uma adaptabilidade, ou seja, a gente se torna mais adaptável a diferentes situações e uma capacidade de inovação. Agora que a gente já viu os dois primeiros competências, a gente vai partir para a terceira dimensão da inteligência emocional, que diz respeito à motivação. A motivação dentro da inteligência emocional diz respeito ao uso das emoções para nos impulsionar e para nos guiar na direção das nossas metas. Tal habilidade vai nos ajudar a ter iniciativa e sermos altamente eficazes, bem como a perseverarmos diante de reveses e frustrações. Quando a gente consegue fazer um uso das emoções para nos motivar, a gente tem aí uma importante ferramenta, para também motivar as outras pessoas ou facilitar essa motivação para as outras pessoas.
Desenvolvendo essa dimensão, tendemos a apresentar as competências de um senso de realização, uma maior dedicação às atividades a que a gente se propõe, uma capacidade de iniciativa e um senso de otimismo diante das situações. Essas três primeiras dimensões, ou seja, a autoconsciência, o autogerenciamento e a automotivação, elas fazem referência às habilidades intrapessoais. Agora, nós vamos partir para as duas próximas, que fazem referência às habilidades interpessoais. A primeira delas é o reconhecimento de emoções nos outros, ou empatia, e ela diz respeito à capacidade de perceber e compreender a constituição emocional dos outros, sendo capaz de assumir a sua perspectiva, e também com a habilidade para tratar as outras pessoas de acordo com as suas reações emocionais. De acordo com Daniel Goleman, ela seria o nosso radar social. Ela permite com que a gente identifique nos outros a forma como eles estão sentindo, para que a gente possa adequar o nosso comportamento a esse tipo de vivência emocional. Quando a gente consegue desenvolver essa dimensão, a gente tende a apresentar as seguintes competências: uma capacidade de compreender os outros, uma orientação para servir, ou seja, a gente se mostra mais disponível para realizar os trabalhos, desenvolver os outros, ou seja, percebam que desenvolvendo a nossa inteligência emocional, isso também vai ter um impacto direto nas relações que a gente estabelece. Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu tendo a fazer com que os outros também se desenvolvam. Tende também a desenvolver um senso de percepção política, ou seja, eu consigo fazer uma leitura social mais apurada e isso vai facilitar na tomada de decisões e na escolha de comportamentos. A última dimensão apontada por Goleman diz respeito às habilidades sociais, que seriam um conjunto de habilidades para lidar com as emoções nos nossos relacionamentos e ler com precisão situações sociais em uma rede, promovendo facilidade nas interações, na cooperação e o trabalho em equipe. Desenvolvendo esse tipo de dimensão, nós tendemos a apresentar as seguintes competências. Primeiro, nós tendemos a desenvolver uma influência nos outros. Nós passamos a entender que, facilitando o uso das emoções ao meu favor, eu tendo a influenciar o comportamento das outras pessoas. Além disso, eu tendo a me comunicar melhor, gerenciando conflitos, eu tendo a despertar em mim perfil de liderança e eu sirvo como um catalisador, um provocador de mudanças no ambiente ao qual eu atuo. Percebam que, ao passar por todas essas dimensões, conseguindo desenvolvê-la de uma maneira satisfatória, a gente tende a entender que as emoções elas podem e devem ser usadas nas relações dentro da escola como uma forma de facilitar essas relações e contribuir, assim, para o processo de gestão. Pensar nas pessoas e no cuidado com as relações interpessoais que ocorrem dentro da instituição, assim como em possibilidades de transformá-las em fonte de crescimento mútuo, significa compreender que a força de uma organização se situa atualmente no produto humano. Dentro do material de apoio disponibilizado para vocês, existem alguns exercícios e práticas que vão ajudar vocês a desenvolver cada uma dessas dimensões que a gente trabalhou agora. Para finalizar, é importante que a gente compreenda que, investindo na qualidade das relações entre os atores da comunidade escolar, sejam eles servidores, professores, alunos, familiares e a comunidade em torno da escola, você, gestor, vai conseguir potencializar a integração de diferentes saberes, ampliando assim as repercussões da relação pedagógica para além da sala de aula, impulsionando assim a escola para a concretização do objetivo maior, que é o desenvolvimento humano. Boa sorte!